Vocês estão me ouvindo bem? Esse microfone que eu estou usando hoje chegou para mim ontem, né? A câmera e o microfone embutidos. É, eu fui ver o resultado da gravação da áudio ontem, não ficou muito bom o áudio não, sabe? O áudio ficou meio longe, mas tá dando para vocês acompanharem aí. Não tem como eu regular para aumentar a voz não. O volume não tem como aumentar o volume não, sabe, gente? Infelizmente, nós teremos que seguir dessa forma. A câmera já está próxima a mim aqui, microfone embutido, né? É, ajeita aí o áudio de vocês, dá um minutinho aí para vocês ajeitarem o áudio e a câmera de vocês aí. O meu não tem como mudar muito não, sabe? É, o som realmente não tá bom, né? O som não tá bom. Não tem como eu usar o celular hoje. Então nós vamos ter que ir dessa forma. Vou mostrar para vocês. Tá, tem gente no chat aí falando algumas coisas do áudio, né? Bom, bom dia para todos das turmas A1A e A1B. Bem-vindo aí. Eu estou gravando a reunião e vou disponibilizar depois essa reunião para vocês aí na página da disciplina, né? Eu vou entrar aqui na página da disciplina, vou entrar na página da disciplina e vou compartilhar com vocês a página, né? Vamos ver aqui a página da disciplina. Vou acessar aqui o AVA, o Moodle, né? Vamos ver aqui, para acessar. Então tá ok aqui, entrei, né, na página aqui, vamos acessar aqui. Eu vou seguir pela turma A1A, mas o conteúdo da turma A1B é igual, tá? O conteúdo da turma A1B na página é o mesmo. Então deixa eu compartilhar com vocês aqui a página, né? Compartilhar aqui. Vamos ver se abriu aí, né? Beleza. Abriu aí. Bom, gente, então nós vamos iniciando, né? Nós vamos iniciando. É, temos aqui 33 pessoas online, 33 alunos, né? E o chat não tem como eu acompanhar, não, porque eu vou abrir uma outra página aqui, não tem como eu acompanhar o chat, não, tá? Alguém poderia dar um oi para mim aí, só para eu ver como é que tá o áudio de vocês? Um bom dia aí, né? Pra eu poder testar aqui, né? Vocês já sabem como é que tá o meu áudio e o meu vídeo aí. Eu precisava saber de vocês como é que tá o áudio e o vídeo de vocês aí. Alguém poderia dar um oi aí, né? Para poder eu ter uma ideia de como é que tá o áudio, né? Principalmente de vocês aí. Oi. Oi. Tá meio baixo também, né? Deixa eu aumentar mais aqui.
Coloquei meu alto-falante no máximo aqui. Vamos ver, né? Porque é o seguinte, durante essa aula, vocês podem interromper a qualquer momento, né? E vocês podem tirar a dúvida, né? Que surgir no momento aí, vocês podem entrar, né? E tirar essa dúvida, certo? Não precisa esperar chegar ao final da aula, não. Combinado? Bom, então vamos entrando aqui na página da disciplina, né? É, vocês já passaram por todas essas páginas, essas fases aqui, né? Avisos, a parte introdutória. Tem mais gente chegando, estou autorizando, permitindo a entrada das pessoas. Primeira semana, segunda semana, teve aí o envio do relatório, que parece que o envio do relatório fechou na segunda-feira, né? Então aí já fechou o prazo para envio do relatório. E hoje, terceira semana, eu vou aí nessa apresentação, aulas iniciais de ligação, que eu chamei, né? Posso até mudar esse nome. Vamos abrir aqui, continuando, né? Continuando a nossa aula que nós interrompemos na semana passada, em função do tempo, né? Em função do tempo. Nós temos hoje até 9h30, né? Até 9h30, esse tempo para nós aí. Até 9h30 nós temos o tempo, né? Então, eu estou utilizando essa apresentação aí que eu falei, né, no início da primeira aula, da professora Patrícia Marques, lá da Exalc, Piracicaba, e nós estamos aproveitando, né, esse conteúdo que ela preparou aí para abordar alguns aspectos da irrigação, alguns aspectos iniciais, né? Então nós temos aí alguns tópicos que foram abordados: introdução, irrigação complementar, irrigação essencial, vantagens da irrigação, nós falamos do incremento da produtividade e nós falamos de limitações da irrigação, né? E parece que eu parei aqui, né? Eu mudei, eu converti o arquivo que estava em PowerPoint, eu passei para PDF. Teve alguns alunos que me pediram isso. Falaram que quando eu coloco o arquivo em PowerPoint, quando eles vão abrir no computador deles ou no celular, não sei, não tá dando certo. Então eu converti para PDF, né? Eu converti o arquivo para PDF e aí fica à disposição de vocês, né? Fica fácil também abrir isso aí, né? Esse PDF aí facilita também abrir, né? Abrir o arquivo, ele abre normalmente, tá? Então não vai ter muito problema para a gente poder acompanhar, não. Então nós paramos, né? Nós paramos nesse slide aí que fala das limitações da irrigação, certo? Nós temos esse slide aí. Bom, seguindo em frente, nós temos esse slide. É um slide bem conhecido aí de todos, né? É um slide bem conhecido de todos. Que fala da distribuição das águas, né? Distribuição das águas, nós temos aí a água está presente em 71% da superfície do planeta, né? Então, 71% da superfície do planeta é água. 71% da superfície do planeta. Sendo que 97,5%, 97,5% é o que? Água salgada, né? Água salgada. 97,5%. É uma água que não é prontamente não é uma água prontamente acessível, né? Você não pode usar essa água prontamente. Já existe tecnologia para você poder utilizar essa água, mas
é uma tecnologia bem restrita, né, e cara também, chamada dessalinização de água. É uma tecnologia cara ainda. Somente alguns países aí que têm muito recurso conseguem investir em usinas de dessalinização de água de grande porte, né? Nós temos algumas pequenas usinas de dessalinização no Brasil, mas ainda numa escala muito reduzida, né? Escala muito reduzida. E nós temos aí, infelizmente, ainda está muito no início, né? Então, 97,5% de toda a água do planeta é água salgada ou água salina, né? Então, você teria que dessalinizar para utilizar. É caro esse processo. Então, a gente, a princípio, não conta com essa água. A gente não conta com essa água para irrigação nem para consumo, para outros consumos, não. Qualquer problema aí, gente, com áudio, se baixar mais ainda o meu áudio, vocês falam, tá bom? Ele já está baixo. Se baixar mais ainda, vocês falem para mim, por favor. Bom, 97,5% é água salgada. 2,5% para poder completar os 100% é água doce, né? 2,5% é água doce. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos utilizar exatamente esses 2,5%, né? 2,5% que é água doce, né? Então, olha só, somente 2,5% de toda a água do planeta é água doce. Somente 2,5%. Dentro dos 2,5%, nós vamos ter 0,3%, 0,3% é água doce nos rios e lagos, 30,8% é água doce subterrânea e 68,9% são calotas polares e geleiras, ou seja, água no estado sólido, né? Também não é prontamente utilizado. Então, fica muito restrito, né? Nós teremos somente aqui o 0,3, somente o 0,3 e o 30,8 para poder utilizar. Muito pouco em termos percentuais. Então, dá para a gente ter uma ideia agora, uma visão mais certa, mais correta, que nós estamos trabalhando, nós estamos utilizando as águas que estão em menor quantidade, em menor porcentagem em toda a Terra, né? A gente tem aquela ideia de que a água é abundante, que a água não vai acabar, não é isso? Mas não é bem a verdade, não. A verdade não é essa. A verdade é que a água, né, a quantidade de água prontamente utilizável é muito pouca. Além disso, além de toda essa questão, nós temos o problema da poluição das águas, né? Poluição das águas. A poluição está principalmente aí, né, nessas águas aí, ó. Água doce nos rios e lagos e água subterrânea doce. Infelizmente, já existem locais que essas águas estão totalmente poluídas e, consequentemente, não podem ser utilizadas. Não pode ser utilizado. E praticamente 70% de toda a água doce é água no estado sólido, né? Água lá na Antártica, né? Água congelada, água de geleiras. Então, na irrigação, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com esse 0,3% e com 30,8%, que é a água subterrânea, né? Doce. Tá certo, gente? Então, assim, a situação é difícil, né? É uma situação que dá uma ideia para a gente da complexidade que é trabalhar com irrigação, trabalhar com abastecimento de água. Espero que vocês tenham entendido aí esse slide aí, né? Esse slide explica muito bem, né? Explica muito bem todas essas questões relacionadas com a qualidade da água, né? Dá para você ter uma ideia geral da qualidade da água, o problema da qualidade da água. Bom, seguindo, né? Ele fala o seguinte, ó. 69% da água doce, 69% da água doce, derivada de fontes, rios, lagos e aquíferos subterrâneos, é utilizada para a agricultura.
É o que nós falamos na aula passada, né? Em torno de 70% da água doce, 70% da água doce, ela é utilizada para agricultura, para irrigação, né? Principalmente. Então, o consumo de água da agricultura é muito grande, é muito alto. O consumo da água pela agricultura é muito alto, consumo alto, tá? Alguma pergunta? Parece que alguém quis se manifestar aí. Um questionamento aí? Não? Bom, então vamos seguindo, né? Então veja bem, em torno de 70% praticamente, né? 70% da água doce ela é usada na agricultura. Então veja bem a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade do técnico agrícola, né? Do engenheiro agrônomo, do engenheiro agrícola, do uso da água, né? 70% praticamente da água doce é usada na agricultura. E nós vimos no slide anterior como que é complexa a questão do uso da água, né? O uso da água, ele é complexo, é um uso complexo, né? Nós vamos ter 260 milhões de hectares irrigados, 260 milhões de hectares irrigados, né? Que corresponde a 17% da área agrícola mundial, 17% da área agrícola mundial. 260 milhões de hectares irrigados corresponde a 17% da área agrícola mundial. Ainda é pouco, né, gente? Nós podemos aumentar essa área irrigada, né? Essa área irrigada pode ser aumentada. Alguns países utilizam muito pouco a irrigação, então tem condição ainda de aumentar essa área irrigada. A área irrigada pode ser aumentada. Sendo que esses 17% da área agrícola mundial são irrigados, eles respondem, né? Eles respondem por 40% da produção agrícola mundial. 40% da produção agrícola mundial. Então, a gente vê que a irrigação, ela responde, né? Ela responde mesmo, né? Você usa a técnica com critério, com a técnica da irrigação, você usa com critério, né? Você vai ter uma resposta positiva, né? Você vai ter uma resposta positiva no que diz respeito à produção, né? Então, os 17% da área agrícola mundial responde por 40% da produção agrícola mundial, né? É interessante isso. Bom, aí nós temos aqui os principais países que utilizam a irrigação. Principais países que utilizam a irrigação são Índia, com 59 milhões de hectares irrigados, que corresponde a 30% da área agrícola. Desculpa, 35% da área agrícola, tá? Então, Índia, 59 milhões de hectares irrigados, isso corresponde a 35% da área agrícola do país, né? A China tem 54 milhões de hectares irrigados, corresponde a 35% da área agrícola do país. Os Estados Unidos, 24 milhões de hectares irrigados, corresponde a 10% da área agrícola do país, está em terceiro lugar. E o Brasil está em 11º lugar, com 4,4 milhões de hectares irrigados, que corresponde a 8% da área agrícola do país. 8%, né? Então, nós vemos aí que existe aí possibilidade, né, para que se aumente essa área irrigada, principalmente no Brasil aí, né?
existe tecnologia para isso, né? O que falta muitas vezes é exatamente um investimento, né? Um investimento nessa técnica, um investimento na irrigação. E esse investimento envolve vários aspectos, como contratação de mão de obra especializada, né? Engenheiros, técnicos, compra de equipamentos para irrigação, bombas, motores, tubulações, válvulas, aspersores, no caso, emissores, né? E outros equipamentos. Então, você tem um investimento inicial que é alto, né, gente? A gente tem que ter essa ideia aí, essa noção de que a irrigação, né? A técnica da irrigação, o uso da irrigação não é barato. Você precisa lançar a mão de... Você precisa lançar a mão de uma... Você precisa lançar a mão de muito dinheiro, né? Para poder conseguir iniciar, né, a sua irrigação da sequência e produzir, né? Então, fica bem claro que a irrigação ela pode ser aumentada, sim. Ela pode ser aumentada. Tudo bem por aqui, gente? Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem por aqui? Está dando para acompanhar? Tá sim, professor. Está indo, né? O áudio está muito baixo? Tá um pouco, pelo menos para mim, tá um pouco baixo. Tá, né? Infelizmente, eu vou ter que usar. Eu creio que na próxima aula eu já vou estar com isso resolvido, né? Porque, como eu falei, está chegando o notebook aí, então eu vou começar a usar o notebook. Eu estou usando o meu computador da minha casa aqui e essa câmera que chegou para mim, só que essa câmera eu não gostei dela não, porque o microfone dela, o som, né, é muito baixo. E também a qualidade da imagem dessa câmera não é boa. Não tem como ajustar nada nela, você simplesmente liga e usa, não tem como mudar nada, né? Então, assim que chegar o notebook, eu creio que na próxima aula, com certeza ele já vai estar aí, né? Então vai ficar mais fácil, vai ficar um áudio mais limpo, né? Ele deve ter um áudio mais abafado, mais longe, né? E a imagem também melhor. Então vamos aguentar a mão por hoje, né? Por essa aula de hoje. Na próxima a gente já começa com uma qualidade melhor para vocês aí, né? Até mesmo para efeito de gravação de aula, né? A gente disponibiliza no YouTube as aulas e não fica muito bom, né? Eu tive que disponibilizar uma aula ontem, nessas condições de hoje que eu estou mostrando para vocês. Mas, como uma aula só, né, tudo bem. A gente pode continuar com essa qualidade ruim aí, que aí compromete quem for assistir a aula, quem não teve a oportunidade de assistir a aula ao vivo, né? Participar da live, pode assistir depois no YouTube a hora que quiser. Mas vamos seguir então, né? Já que está dando para vocês acompanharem pelo menos de uma qualidade razoável, né? Vamos seguindo aqui. Qualquer dúvida vocês podem parar, tá, gente? Vocês podem parar e perguntando, né? Vão perguntando aí para tornar mais dinâmica a coisa, né? Eu peço para vocês que não deixem para depois qualquer dúvida, qualquer contribuição, qualquer afirmação que vocês forem fazer, pode parar e perguntar. Combinado? Bom, seguindo aqui, nós temos o seguinte. Ele fala o seguinte, ó, no Brasil, 8% da área agricultável é irrigada e responde por 16% da produção, o que gera 35% do valor econômico da produção agrícola nacional. Então, gente, no Brasil, somente 8% da área agricultável é irrigada. Então, de toda a área que pode ser utilizada na agricultura, toda a área que pode ser, porque tem área que não dá para usar na agricultura, né? Por vários motivos. Mas de
toda a área que pode ser utilizada para a agricultura, somente 8% é irrigado. Né? Somente 8%. Então, dá para a gente ver que isso pode ser aumentado. Né? Essa área aí pode ser aumentada. E esses 8%, Otávio, responde por 16% da produção. Então, 16% da produção, né, vem de área irrigada. E isso gera 35% do valor econômico da produção agrícola. Então, do que é do dinheiro, né, vamos dizer, do recurso que é levantado, né, com a produção agrícola, 35% desse volume de dinheiro vem da irrigação. Né? Então, volto a dizer, né, mais uma vez, tendo esses dados, a gente pode concluir o quê? Que a gente pode aumentar a nossa área irrigada. Né? Dá para aumentar. Dá para aumentar. Bom, no Brasil, então, a irrigação é usada principalmente em olerícolas, né? Espécies aí como tomate, alface, as folhosas, de uma forma geral, batata, né? E outras espécies olerícolas aí. O arroz, né, que é uma cultura que é muito irrigada, né? O arroz ele é muito irrigado lá no sul, né? No sul do Brasil, por inundação. Nós temos os chamados tabuleiros de arroz, né? Nesses tabuleiros de arroz, nós produzimos o arroz por inundação. A gente inunda a área para produzir. Nós falaremos sobre esse sistema de irrigação, né? Sobre esse método, na verdade. Método ou sistema, hein? Então, vamos ver isso aí, né? Na verdade, ele é um sistema de irrigação. Ele é um método de irrigação por irrigação superficial e é um sistema de irrigação por inundação. Então, é um sistema, né? De irrigação por inundação. Então, assim, lá no sul do Brasil, nós temos grandes áreas inundadas para a produção do arroz, tá? Então, o arroz aí, ele é muito irrigado no sul. Praticamente aí, todo o arroz que a gente consome aí, ó, se você for no supermercado hoje, qualquer supermercado aí, ou no mercadinho dentro da sua casa aí, para quem não está em São João também, né? Provavelmente a maioria não está em São João, né? De vocês aí. Vai lá no supermercado e olha no verso lá da embalagem de arroz, de onde veio o arroz, onde ele foi produzido. 99% de chance de ser do Rio Grande do Sul, né? Então, esse arroz, né, que é produzido, que é consumido aí no centro-sul, né? Nossa região aqui, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, esse arroz vem todo aí do sul do Brasil. E grande parte desse arroz é produzido por irrigação, né? Via inundação, através da inundação tabuleiros de arroz. E também, gente, as frutas, né? As frutas, elas são muito irrigadas no nosso país. Principalmente aí Nordeste, né? As áreas irrigadas do Nordeste brasileiro. Nós temos áreas irrigadas no Centro-Oeste, né? No Sul, irrigando frutas. Então, tem várias frutas, melão, abacaxi, banana, morango, coco, né? Então, tem várias espécies aí frutíferas que são utilizadas, que se utiliza, na verdade, né, a irrigação, tá? Então, assim, a fruticultura, ela usa muito a irrigação, usa bastante, tá? E nós temos também o crescimento da irrigação tecnificada no café e nos citros, né? Então, o café, a nossa região aqui, a região aqui de São João Evangelista, não é uma região de produção de café, né? O pessoal aí de Capelinha, deve ter alguém de Capelinha assistindo a aula aí. O pessoal aí de Capelinha já tem café aí, né?
Então, se vocês quiserem me convidar para tomar um cafezinho com vocês aí, né? Eu estou à disposição ainda. Não sei que essa pandemia se pode, né? Mas eu queria conhecer a região de Capelinha, aí, que eu não conheço até hoje, né? Eu estou aqui na região faz 15 anos, aqui em São João. Faz 15 anos eu nunca fui em Capelinha para conhecer, né? Fui conhecer como é que é a produção de café, né? Tem irrigação de café aí. Se algum aluno de Capelinha assistindo a aula aí, pode me convidar, viu? Estou me autoconvidando para participar disso aí, né? Então tem o café, né? Que é muito irrigado. Nós temos aí grandes áreas de café em Minas, São Paulo principalmente, Paraná também. Café irrigado no Espírito Santo também, né? Não podemos deixar de falar do Espírito Santo, tem aí uma produção também bem considerável de café. E lá no Espírito Santo nós temos o seguinte, porque nós temos o café arábica e o café robusta, né? Arábica e robusta. O robusta é chamado também de conilon. Café conilon. Café conilon. O café de melhor qualidade, né? O café aí que atinge preços melhores, é o café robusta, né? Que é o café que nós temos aí em Minas Gerais, São Paulo, né? São cafés que dão bebidas de melhor qualidade, bebidas mais moles, né? Bebidas de melhor qualidade. São cafés para exportação, né? E no Espírito Santo o café é robusta, o conilon, que é um café assim de qualidade inferior, é muito usado para a produção de café solúvel, né? Mas assim se destaca bastante, tá? O Espírito Santo se destaca bastante com a produção do café irrigado e não irrigado também, tá? Então a cafeicultura utiliza bastante a irrigação, bem tecnificada, tá? É uma irrigação tecnificada, uma irrigação que tem várias, por exemplo, eles utilizam a irrigação, né? Quimigação, que é a utilização de produtos químicos na água, que não seja adubo. Na verdade, eu posso falar quimigação, dentro da quimigação eu posso incluir também a fertirrigação, tá? Então a quimigação ela é um termo mais genérico, né? Um termo mais amplo, né? Seria o quê? Uma definição para quimigação. É a utilização de produtos químicos pela água de irrigação. Aí eu poderia ter o quê? Os adubos, né? Os adubos são produtos químicos também. Então, eles estariam incluídos também na quimigação. E os citros, né? A região de produção de citros no Brasil também tem muita irrigação. Eles usam principalmente a irrigação por microaspersão, irrigação por microaspersão, tá? Então, nós temos essa situação aí, tá? Irrigação tecnificada do café e dos citros. Alguma dúvida? Alguma contribuição aí? Alguma pergunta? Alguma observação? Bom, seguindo aqui, quando e como surgiu a irrigação? Né? Vou ver essa pergunta aí. Quando surgiu e como surgiu? Quando e como? Tá? Então vamos ver. É bem antigo, né, gente? Essa técnica é uma técnica bem antiga, ó. 4.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, a gente já tinha a utilização de canais para irrigar, né? Eles já utilizavam de canais para fazer a irrigação das áreas lá, né? Evidentemente com uma situação muito mais precária ou arcaica, né? Em função também da época, né, gente? 4.000 anos antes de Cristo. Mas já se utilizava, né? Já se utilizavam os canais de irrigação para poder aplicar a água para as plantas, tá? Então, 4.000 anos antes de Cristo já se tinha relatos de utilização de irrigação. 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, né? Existem relatos também no Egito de utilização de irrigação.
3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo. Tá? Mais recente, né? Mais recente, entre aspas, né? Que é 312 anos após, né? Após, já na era pós-Cristo, né? AC, né? Depois de Cristo. 312 anos depois, né? Cristo já na era pós-Cristo. Tem aí os aquedutos na Itália, né? Aquedutos na Itália. Dutos de água, né? Aquedutos. Também tem relatos nesse sentido, né? Bom, já no século XVI, no Brasil, né? 1589, nós temos aí relatos, né? De irrigação lá pelos jesuítas na fazenda Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Alguns relatos lá de irrigação nessa fazenda Santa Cruz, no Rio de Janeiro, tá? 1589, então tem aí mais de 500 anos, né? 2000, quase 500, né? 2089, tá? menos de 500 anos, um pouco, né? Fazenda Santa Cruz. A primeira lavoura de arroz irrigado no Rio Grande do Sul foi no Rio Grande do Sul em 1904. 1904, né? Então, a primeira lavoura de arroz irrigado. A área irrigada no Brasil foi praticamente inexpressiva até meados dos anos 60. Então, até mais ou menos 1965, por aí, a área irrigada no Brasil era bem inexpressiva, era uma área muito pequena, né? Então, vocês podem ver que tem pouco tempo, né? 1960, nós estamos falando aí de 60 anos, há 60 anos, né? Pouco menos. 60 anos atrás, né? Ou há 60 anos, para ser mais preciso, mais correto, né? Gramaticalmente. Há 60 anos que começou-se a utilizar, né? Mais a irrigação. Até então, o uso da irrigação era praticamente inexpressivo. Na década de 70 e 80, agora do século XX, né, nós tivemos um investimento em projetos públicos de irrigação, com a construção de barragens e implantação de perímetros públicos de irrigação. Então, nós temos aí, vamos por década de 70, nós temos aí 50 anos, né? 50 anos, mais ou menos, somente, né? Somente 50 anos de investimento público, de verdade, na irrigação. Então, é muito pouco, né, gente? É muito recente. Muito recente isso aí. Só 50 anos, né? Só 50 anos de investimento. Então, assim, nós temos no Brasil alguns perímetros de irrigação, principalmente no Nordeste, Bahia, né? Pernambuco. Nós temos aí um investimento público, né? Investimento público na irrigação com os perímetros públicos de irrigação. Na Bahia tem bastante, né? Tem lá alguns perímetros irrigados da Codevasf, né? Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, na região central da Bahia, região sul, região oeste, né? Tem aí a produção, principalmente, gente, de feijão, na região de Irecê, na Bahia, né? Fica mais ou menos na região central do estado, centro-sul, né, do estado. A região lá de Barreiras, no oeste da Bahia, já indo para Tocantins, né? O sul, na região lá de, como chama lá, Guanambi, aquela região de Guanambi lá, tem a produção também, principalmente de frutas, né? É uma região de produção de frutas, né?
frutas irrigadas, coco, banana, muita banana, tem muita banana na região lá. Então, esses são perímetros da Codevasf, que é uma empresa estatal, né, que investe em irrigação. Tem os projetos, né, públicos de irrigação, tá? Bom, irrigação no Brasil, né? A irrigação no Brasil, a gente tem aí dados de 1996 e dados de 2004, né? 1996 e 2004. Então, nós podemos destacar ali, ó, a autora destacou em amarelo e em vermelho, né? Destacou que em 2004 nós tínhamos no sul do Brasil 1.300.000 hectares irrigados. 1.300.000 hectares irrigados. Né? Boa parte dessa área irrigada é irrigação de arroz, né? Como eu disse anteriormente. Então, se você pegar a região sul, boa parte da área irrigada é irrigação de arroz, né? Irrigação de arroz, 1.300.000 hectares irrigados. Tá certo? Ali, o autor destacou em amarelo ali, ó, em amarelo, o incremento, né, na produção, né? Ou melhor dizendo, o incremento da área irrigada. Incremento da área irrigada. Onde é que houve maior incremento, né? Maior crescimento de área irrigada no Brasil entre 1996 e 2004? Foi no Nordeste, com 71% de aumento da área irrigada, e no Centro-Oeste, 67%, né? 67% da área irrigada. Então, houve um aumento, né? No Sul, não aumentou muito em termos percentuais, não, lá. Só 13% que aumentou, né? Porque já o que tinha para aumentar já aumentou, vamos falar assim. Então, destacou-se ali o Nordeste e o Centro-Oeste, em termos percentuais. Aumento percentual de área irrigada. Tá bom? Então, esses dados aí dão uma ideia para a gente de como que é a irrigação no país, como que a irrigação está se comportando, né, no país, com dados de 2004, né, foram os dados que o autor utilizou. Bom, em 2004, nós tínhamos a seguinte situação. Nós temos aqui a região, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, e aqui o país de uma forma geral, né? O país de uma forma geral. Então, nós temos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, por exemplo, nós temos aqui o sistema de irrigação, pivô central, aspersão convencional, superfície. E aqui é o método de irrigação localizada, tá? Então, por exemplo, no Centro-Oeste, nós tivemos aqui na irrigação localizada um aumento de 8% de utilização da irrigação localizada no Centro-Oeste do Brasil. 8%. No Nordeste, 24%, no Norte, 4%, no Sudeste, 11%, e no Sul, 1,4%. Então, nós temos aqui, né, algumas áreas em que houve um incremento maior, né? O Nordeste aumentou 24,7% e o Sudeste 11,8%. No Centro-Oeste, nós tivemos aí somente 8,1%, né? Somente 8,1%. O pivô central, que é um outro sistema de irrigação, nós tivemos esses percentuais de aumento aqui de utilização do pivô central, né? Então, por exemplo, no Centro-Oeste aumentou 60% a utilização do pivô central. Tá? 60% do pivô. Nós vamos falar
no momento oportuno sobre o pivô, né? Se já tiver alguma coisa sobre isso no início agora, mas depois nós vamos falar com mais propriedade quando entrarmos em métodos e sistemas de irrigação. Então, no Centro-Oeste, 60% de aumento, né, da utilização do pivô central. E a aspersão convencional? Tivemos no Sudeste 29,5%, no Nordeste 32%, né? E no Centro-Oeste 11%. Certo? E a irrigação por superfície, nós tivemos um aumento aqui no Sul de 88,7% em termos percentuais e 84,3% no Norte. Tá? Se eu pegar aqui dados do Brasil de uma forma geral, né? O Brasil tem esses dados aqui, ó. Aumentou em média, né, 9,8% da irrigação localizada, 20,6% da irrigação por pivô central, 19,3% da aspersão convencional e 50,3% da superfície. Dados aí de 2004, né, publicado por esse Christofides, em 2006, tá? Bom, alguma perguntinha? Bom, se não tem pergunta, eu vou supor que vocês estão entendendo, né? Vou supor que vocês estão entendendo. Bom, aí vem o seguinte, gente, os métodos de irrigação e os sistemas de irrigação, tá? Nós vamos falar bem superficialmente, porque vai ter um momento certo de entrar no assunto de uma forma mais plena, né? Métodos de irrigação, tá? Métodos de irrigação. Nós temos basicamente aí 4 métodos de irrigação. 4 métodos. A irrigação por superfície, a irrigação por aspersão, a irrigação localizada e a chamada subirrigação ou irrigação por subsuperfície, que não é muito utilizada, não. Tá? É uma irrigação que não é muito usada. Inclusive, alguns autores citam somente 3 métodos: superfície, aspersão e localizada. Né? E aí, ele vem falando um por um, né? Irrigação por superfície. Método de irrigação por superfície. Então, nós temos essas características da irrigação por superfície. Essas características. A irrigação por superfície, ela utiliza a superfície do solo como meio condutor de água, tá? Então, a água vai ser conduzida pelo próprio solo. A água vem, né, escoando pelo solo, pelos canais, por exemplo, né, ou irrigação por suco. A água vem escoando, né, por esses canais e vai chegando até o pé da planta. Então, o condutor da água vai ser o próprio solo, né? O próprio solo é o condutor da água. Entendido? O próprio solo é o condutor da água. O método de irrigação por superfície também tem aqui, ó, distribuem a água na superfície por gravidade. Então, é um método onde eu uso muito a irrigação por gravidade, tá? A irrigação por gravidade, ou seja, a água vai escoar sem eu precisar utilizar bombas. Né? Não vou usar bombas. A própria gravidade vai servir para essa água ser distribuída, para essa água escoar. Certo? Então, o escoamento da água se dá por gravidade.
A água vai escoando por gravidade. Uma outra característica é o nivelamento da superfície do solo. Então, na irrigação por superfície, eu preciso nivelar a superfície do solo. Eu preciso dar o que a gente chama de... Fugiu o termo aqui agora. Sim, eu preciso sistematizar a área. Eu preciso sistematizar. O que é sistematizar a área? É aplanar, nivelar essa área, tá? Eu preciso fazer isso aí para que a água possa escoar com maior eficiência. Eu preciso tirar ali alguns morrinhos, alguns pedaços de madeira, toco de madeira, eu tenho que retirar. Então, eu tenho que nivelar a minha área para poder utilizar a irrigação por superfície. É uma desvantagem, né? Você vai ter um gasto aí com maquinário, com mão de obra, para poder fazer esse sistema, para poder fazer essa sistematização. Uma outra característica da irrigação por superfície é a simplicidade operacional. Simplicidade operacional, tá? Então, é uma irrigação simples, não tem muita dificuldade, vamos falar assim, muita coisa, não tem muita sofisticação na irrigação por superfície. Ela é bem simples, tá? Comparando, por exemplo, com uma irrigação por gotejamento, que tem bombas, motores, válvulas, tem quadros de comando, tem timer, tem vários equipamentos que são utilizados, né? Na irrigação por superfície, não, é bem simples. Bem simples a sua utilização. Baixo custo. Como ela é simples, ela se torna baixo custo, tá? De baixo custo. Então, a irrigação por superfície, ela é uma irrigação que tem um baixo custo operacional, né? Baixo custo. Independe da altura das plantas. Então, eu posso usar a irrigação por superfície para planta de qualquer porte. Plantas de tamanho pequeno, médio e grande, né? Eu posso usar. A irrigação por superfície, ela exige mais mão de obra, é uma desvantagem. Uma das desvantagens, uma das limitações, né, que o autor gosta de falar, é uma das limitações da irrigação por superfície, é a exigência da mão de obra. Então, a mão de obra, você tem que ter uma mão de obra disponível ali, né? Você vai gastar muita gente para poder te ajudar a fazer a irrigação. Vai precisar de muita gente. Pessoas para, por exemplo, mudar, mexer com vertedouros nos canais de irrigação, tirar sifão de lugar, mudar para outros canais, né? Então, a mão de obra, ela é um elemento que representa um custo maior dentro da irrigação por superfície, né? Então, a mão de obra, ela é um elemento limitante. Nem sempre você tem mão de obra disponível, né? Você pode estar num lugar que você vai irrigar que não tem mão de obra. A mão de obra não está disponível. Você não tem pessoas para trabalhar. Então, se torna um elemento limitante. Uma outra característica é que ele necessita de muitos parâmetros de campo para projetos. O que vem a ser esses parâmetros de campo para projetos? Eu preciso conhecer algumas características, por exemplo, do solo, né? Principalmente, né? Como o solo ele é o meio condutor da água, eu preciso conhecer o solo, certo? Se o solo é o meio condutor de água, eu não tenho tubos, né, para conduzir água, o solo que vai conduzir, eu preciso conhecer o solo. Então, esse solo, eu tenho que conhecer, por exemplo, a densidade do solo, permeabilidade, infiltração, declividade, tudo isso eu tenho que conhecer, né? Então, esses parâmetros de projeto aí, ó, parâmetros de campo, eu preciso conhecer, necessita conhecer, tá? Uma outra característica da irrigação por superfície é que ela não permite a fertirrigação. O que vem a ser fertirrigação, né? A fertirrigação é quando você usa a própria água de irrigação para levar o fertilizante para a planta. Então, por exemplo, você dissolve o fertilizante na água de irrigação,
aplica esse fertilizante na linha de irrigação e dali é jogada no pé da planta a água com o nutriente. Tá? Está adubando ao mesmo tempo que você está irrigando. É chamada fertirrigação. No caso da irrigação por superfície, você não tem como fazer isso. Por quê? Não existe tubulação, né? Não existe tubulação para levar esse fertilizante. Não existe. Então, não tem como usar a fertirrigação. É uma limitação, né? Da irrigação por superfície. E aqui, finalmente, né? Ele fala o seguinte, ó. Apresenta baixa eficiência de aplicação, em média 50%. Então, gente, a irrigação por superfície, a eficiência dela é muito baixa, né? 50% somente. Significa que 50% da água que eu captei, somente 50% vai chegar efetivamente para a planta, para ela utilizar, né? Os outros 50% vão ser perdidos, são perdas, principalmente por infiltração, evaporação, vazamentos, né? Tem uma perda muito grande, principalmente por evaporação e por infiltração de água para a atmosfera. Então, eu não consigo aumentar a eficiência de aplicação. Quando eu chego numa eficiência de 50%, está ótimo já. Certo? Se eu for comparar, por exemplo, com a irrigação com gotejamento, que é mais de 90% de eficiência, dá para comparar, ainda para ver, né, que realmente a irrigação por superfície tem essa limitação séria aí. Eu não consigo aumentar a sua eficiência. 50% no máximo. Comparando com o gotejamento, volto a dizer, o gotejamento é 90%, 95% de eficiência de aplicação. Né? Bom, então, deixa eu ver aqui embaixo o que ele traz. Né? Tá, beleza. Então, o que acontece? Essas aí são as características principais da irrigação por superfície. Tá? A irrigação por superfície é o método mais antigo que nós temos de irrigação. Mais antigo. Bem lá antes de Cristo, né, como nós falamos. Aí vem a pergunta. Em função do que foi falado aqui, vocês acham que é viável utilizar a irrigação por superfície ainda nos dias de hoje, ou a irrigação por superfície hoje ela deveria ser descartada? O que vocês acham? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Se hoje em dia ainda a gente poderia utilizar a irrigação por superfície, ou se ela deveria ser deixada de lado? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Superfície, ela gasta muito festor. Como que é? Repete, por favor. Superfície gasta muito para a planta pegar 50%. Eu acho que não compensa, não. É o André que falou? Sim. Tá, o André falou aí que ele acha que a irrigação por superfície ela não compensa nos dias de hoje, né? Ele acha que não compensa. Alguém aí acha que compensa utilizar a irrigação por superfície nos dias de hoje? Não, penso não. Daniel falou que não, né? Ele, Márcio, também acha que não. Douglas, deu para ler aqui, acho que também não, né? Ariane, acho que deveria ser descartada pelo fato de só de 50% da água ser utilizada, 50% perdida, né? Bom, gente, eu diria para vocês o seguinte, que se a gente for pensar na agricultura irrigada, ou agricultura tecnificada, a irrigação por superfície realmente ela fica a desejar, né? Ela fica a desejar. Só que nós temos ainda, no dia de hoje, muitas áreas no Brasil, também no exterior, que utiliza, por exemplo, os Estados Unidos utilizam muito a irrigação por superfície. Eles usam, né? E tem a agricultura, uma das agriculturas mais tecnificadas, a irrigação mais tecnificada. Estados Unidos e Israel, né, se
destacam aí na tecnificação da irrigação, ainda continua utilizando a irrigação por superfície. Por quê? Em função dessas características que nós falamos anteriormente, por ser barato, né, por exigir um custo operacional baixo, por essas questões aí, às vezes, em termos, quando você coloca no papel o custo, né? Quando você coloca no papel o custo da irrigação, você vai ver que, em algumas situações, dá para você utilizar. Mesmo sabendo que a eficiência é muito baixa, né? Dependendo da situação, você pode utilizar. Agora, por exemplo, como eu disse, tem países que utilizam. No Brasil ainda é muito utilizado, como nós mostramos em dados anteriores, no sul do Brasil, por exemplo, né? No sul do Brasil, mais de 1 milhão de hectares, né? Lá utilizando com irrigação de arroz, né? Por inundação, que é irrigação por superfície. Então, assim, o que eu devo fazer, né? Para poder ter uma resposta mais precisa sobre essa pergunta? É fazer um custo de produção, fazer uma análise de custos para ver se vai compensar. Porque nós temos, inclusive, no dia de hoje, a questão do custo da água, né? Nós temos a cobrança pelo uso da água, por leis aí da década de 90, começaram a valer. Nós temos aí o custo, nós temos aí a questão da cobrança pelo uso da água, né? Então, a água, o uso da água, existe uma cobrança pelo uso da água. Então, você vai pagar pelo uso da água, né? Não é mais como era antigamente. Não é mais, né? Mas você tem que pagar, então, pelo uso da água. Se você está pagando pelo uso da água, imagina só, eu estou captando 100 litros de água, eu só estou usando 50 para irrigar a planta de uma forma mais efetiva. Então, tem que ser analisado, né? Mas, assim, em termos técnicos, a irrigação por superfície, ela ela deixa muito a desejar, né? Deixa muito a desejar. Só que tem algumas situações também. Por exemplo, às vezes, vamos pensar, por exemplo, na irrigação de tomateiro, né? Irrigação do tomateiro. Então, para irrigar o tomateiro, nós sabemos que nós não sugere-se não molhar as folhas, não é isso? Não molhar as folhas do tomateiro em função de doenças, principalmente doenças fúngicas, né? Doença causada por fungos. Se você molha as folhas do tomateiro, você vai favorecer o surgimento de doenças fúngicas. Então, nós temos, por exemplo, a irrigação do tomateiro. Eu tenho duas opções na prática para poder irrigar o tomateiro. Ou irrigação por gotejamento, ou irrigação por sulcos, ou seja, superfície, né? Então, se eu não posso usar a irrigação por gotejamento, vamos dizer que a minha água, né? Vamos pensar um pouco mais adiante. Vamos dizer que a minha água de irrigação ela tem problema. É uma água de irrigação com qualidade ruim, é uma água que vai ter problema de entupimento, ela vai causar entupimento dos gotejadores, devido à presença de ferro, de cálcio, né? Você vai entupir os gotejadores. Então, eu tenho uma água que não pode ser utilizada, você não pode usar aquela água na irrigação por gotejamento. Aí só me sobra o quê? Irrigação por sulcos. Aí eu vou ter que irrigar o tomateiro com irrigação por sulcos. Eu não vou ter outra opção, né? Então, às vezes eu fico nesse dilema aí, né? Eu fico nessa situação sem muita opção. Eu vou ter que descartar o gotejamento, só me sobra a irrigação por sulcos. Aí eu vou ter que usar a irrigação por sulcos, que é a superfície, né? Para irrigar o tomateiro. E hoje ainda é muito usado, largamente utilizada a irrigação por sulcos no tomateiro. Tem muitas áreas que usam irrigação por sulcos, irrigando o tomateiro com irrigação por sulcos. Ainda existe no Brasil e fora do Brasil, tá? Então, a resposta dessa pergunta que eu fiz no início agora é uma resposta assim, meio que você não pode ser categórico, falar, não vou usar. Depende de vários fatores. Então, essa pergunta ela daria margem para você, né, brincar um pouquinho,
essa pergunta daria margem para vocês fazer uma dissertação sobre o tema, né? Poderia fazer uma dissertação sobre esse tema. É viável ou não o uso da irrigação por superfície no Brasil? Aí você pode entrar com... fazer uma redação, né? Vocês estão preparando aí, daqui a pouco para o Enem e tudo mais, as redações. Então, você poderia fazer uma redação sobre esse tema, né? Se é viável ou não a irrigação por superfície nos dias de hoje, principalmente no Brasil, né? Então, a resposta é um pouco mais complexa, tá? Tem que levar em consideração alguns fatores aí para descartar ou não a irrigação por superfície, tá? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa ou a gente pode seguir adiante? Vamos seguir, né? Vamos seguindo aqui, então. Bom, então, gente, então vem aí dois termos que nós devemos prestar atenção, tá? Nós devemos prestar atenção nesses dois termos. São chamados métodos de irrigação, tá? Método de irrigação e sistema de irrigação. São dois termos que nós temos aí que são termos que têm definições diferentes, tá certo? Então, o método de irrigação que nós temos, então nós temos basicamente quais os métodos? Nós temos o método irrigação por superfície, é o primeiro método, irrigação por aspersão, irrigação localizada. Basicamente esses três, tá? Então, superfície, localizada e irrigação por aspersão. Superfície, localizada e aspersão. São os métodos. Esses são os métodos, tá? Agora, sistemas, nós temos dentro do método de irrigação por superfície, volto a dizer, dentro do método de irrigação por superfície, nós temos sistema de irrigação por sulcos, sistema de irrigação por inundação. Sulcos e inundação, tá? São sistema de irrigação. Então, às vezes, a gente troca, né? Eu mesmo, falando, eu às vezes troco um termo pelo outro, mas o certo é isso, né? Nós temos o método e o sistema. Dentro de cada método, temos alguns sistemas, tá certo? Então, por exemplo, a irrigação por inundação, a irrigação por superfície, que é um método. Irrigação por superfície, método. Sistema, sulcos e inundação. Tá? Sulcos e inundação. Dentro de inundação nós temos o quê? Faixas e tabuleiros. Tá? Faixas e tabuleiros. Então, dentro da irrigação por sulcos, que é um sistema de irrigação, dentro do método superfície, nós temos isso aqui, tá? Essa foto aí, ela está mostrando o quê? Sulcos de irrigação. Na foto da esquerda, sulcos suco de irrigação aqui, né? Nós temos aqui, ó, os sulcos aqui no meio, ó. Os sulcos aqui no meio. Parece, né? Tá parecendo alface, né? Alguma folhosa, né? Parecendo. Então, temos os sulcos aqui no meio, tá? Os sulcos de irrigação. E aqui do lado direito também sulcos. Aqui do lado direito, vocês estão vendo aqui, não sei como está muito fácil de observar para vocês aí. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho, ver se melhora. Olha só, nessa foto da direita aqui,
nós temos essas peças aqui, ó. Essas peças que o mouse está mostrando aqui, ó, a gente chama de sifão. Sifão, tá? Sifão. O sifão, vamos fazer um paralelo, por exemplo, alguém já deve ter passado por isso, né? Por exemplo, você está no carro lá, aí acabou a gasolina de um carro lá, aí você para ajudar a pessoa, aí o que você faz? Você enfia dentro da mangueira, enfia a mangueira dentro do tanque do combustível do seu carro, chupa, né? Suga aquela mangueira, aí a gasolina vem, você vai e joga aquela gasolina dentro de um galãozinho para poder você passar a gasolina para um outro carro e para ele poder seguir adiante, não é isso? Então, você está fazendo um sifão ali. Está fazendo um sifão. Você está fazendo com que a gasolina saia do tanque e caia dentro do galãozinho. Então, esses tubos aqui, ó, eles fazem sistema de sifão. Eles tiram a água do canal de irrigação que está aqui, ó, que o mouse está mostrando. Eles tiram a água desse canal de irrigação e jogam aqui. Tem algum não sei se está dando para ver para vocês aí. Depois vocês olham na apresentação entram na página da disciplina e olham a apresentação. É mais fácil, né, de acompanhar. Vocês vão ver aqui que tem aqui canais. Existem canais aqui, ó, vários canais. Aqui tem um canal aqui embaixo, outro aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai. Vários canais, né? Para cada canal eu tenho um sifão. Eu posso ter mais de um sifão por canal, não tem problema. Isso vai depender da vazão que eu preciso em cada canal, tá? Então eu tenho o canal de irrigação aqui em cima. Normalmente ele é feito de alvenaria, né? Canal de irrigação, para evitar infiltração e perda de água, né? A única perda que vai acontecer que vai ser perda por evaporação. E aí essa água vai ser sifonada para dentro do canal, para dentro do suco, né? Essa água vai ser sifonada do canal para o interior do suco, para o suco. Então, isso aí vai ser a chamada irrigação por sucos. Irrigação por sucos, tá bom? É o sistema de irrigação por sucos. Sistema de irrigação por sucos. Aí tem outra foto, né? Tem aqui uma plantação, não está dando para ver qual é a cultura. E aqui os sucos, no meio da cada linha, nas entrelinhas, né? Chamadas entrelinhas de plantio, eu vou ter aqui o suco de irrigação para fornecer água para a cultura. Certo? Bom, a irrigação por faixas, que também é irrigação por superfície, é um outro sistema, né? Como que acontece a irrigação por faixas? A irrigação por faixas, eu tenho aqui, ó, faixas de terra, ó. Tá dando para ver aqui, ó. Vamos tentar ver aqui com o mouse aqui. Eu tenho aqui um dique, né? Um montículo de terra, um dique. Aqui do outro lado, outro dique. E aqui no meio, uma faixa de terra. Uma faixa de terra. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar água nessa faixa de terra aqui, ó. Aqui os sifões aqui, ó. Que o mouse está mostrando. Eu tenho aqui vários sifões. Tirando água do canal de irrigação e jogando para o interior das faixas. Então, essa água vai ser jogada nas faixas, vai escoar até o final da linha de irrigação, e lá na frente vai ter um outro canal, o chamado canal escoadouro, né? Esse canal vai captar o excedente de água e vai levar para uma outra área para irrigar, né? Então, essa aqui são chamadas irrigação por faixa. Irrigação por faixa, que é uma variação, né? É uma mistura de irrigação por sucos e inundação, tá? Seria um sistema meio que híbrido, né? Meio que híbrido, tá bom? Do lado direito aqui uma foto, né? Aérea, né? Tabuleiros de arroz. Os tabuleiros de arroz é onde eu vou usar a irrigação por inundação. Inundação, tá? Eu vou ter aqui do lado esquerdo, aqui em verdinho, aqui, ó, o arroz, tá? O arroz já está desenvolvendo aqui, ó. Do lado esquerdo. Aqui. Professor. Oi. Essa irrigação não dá tiririca? O seu som cortou, como que é? Tiririca?
Ah, tá. Não, não, evidentemente, nós podemos ter aí presença de algumas espécies aí invasoras, né? Nós podemos ter. Mas do lado de cá, isso está mostrando aqui, não sei se a pergunta foi essa, isso que está do lado de cá é arroz, tá? É um arroz já plantado, tá? Isso aqui é arroz, é, eles, às vezes, existe uma situação que eles fazem plantio de arroz, a gente vê muito isso em filme, né? Eles já vão, enfim, eles vão passando na área, vamos chamar de mudas, né, com as mudinhas de arroz pequenininhas, já um porte razoável, e vão enfiando essa muda de arroz na lama, né? Vai enfiando esse arroz na lama, vai plantando essas mudinhas assim, dessa forma, né? Então, depois, eles vêm e inundam a área. Inundar não significa que vai inundar a planta todinha e ela vai ficar com as folhas debaixo d'água, não. Você tem uma lâmina, tem uma lâminazinha de água, né? Uma pequena lâmina de água que vai tampar só um pouquinho da planta. As folhas, evidentemente, vão ficar do lado de fora. Isso é evidente, né? Então, não tem fotossíntese. Então, assim, o arroz, aquilo ali é o arroz. E agora, a questão de plantas invasoras, tiririca, etc., a própria presença da água, né? Pode, vamos dizer, ela vai dificultar a presença dessas espécies invasoras aí devido ao excesso de água. Porque as plantas, elas têm, a maioria delas não desenvolvem em áreas com saturação de água, como é o caso do arroz. O arroz, por exemplo, é uma exceção, né? O arroz consegue desenvolver em áreas saturadas com água, áreas que têm muita água. Áreas onde os poros do solo estão todos cobertos, todos ocupados por água. É uma exceção o arroz, tá? Então ele sai na frente. Ele desenvolve bem numa área que as outras espécies, outras plantas não vão desenvolver, tá certo? Então é o que acontece na cultura do arroz aí. Então o tabuleiro, a gente fala tabuleiro, vamos lembrar do tabuleiro, esse tabuleiro que a mãe da gente usa aí para fazer bolo, essas coisas. É como se fosse aquilo ali, tá? O tabuleiro, ele é planinho, né? Super plano. E ali naquela área planinha, você vai fazer o plantio do arroz, né? Evidentemente, para essa área estar planinha, você tem que fazer a sistematização do terreno. Você tem que deixar o terreno bem planinho, né? Não é 100% plano, né? 0% de declividade. Não, tem que ter uma certa declividade, mas ele vai ficar bem plano para facilitar o cultivo, né? Os chamados tabuleiros de arroz, tá? Tabuleiros de arroz. Então aqui ele termina de falar sobre irrigação por superfície, né? O método de irrigação por aspersão, nós vamos avançar mais um pouquinho, faltam 9 minutos para terminar a aula, nós vamos avançar mais um pouquinho aqui, daqui a pouquinho nós paramos, vamos abrir para as perguntas e encerrar, tá bom? E esperamos voltar na próxima aula já com uma qualidade melhor de áudio e de vídeo para vocês, se Deus quiser, né? Dia 27 de agosto, se Deus quiser, a gente vai estar numa condição melhor, né? Então, o método de irrigação por aspersão, eu vou falar aqui algumas eu vou fazer o seguinte, gente, como faltam somente 8 minutos, eu vou abrir para perguntas e não vou falar de aspersão, vou deixar para falar de aspersão na próxima aula, porque o assunto, né, aspersão, ele precisa ser falado com mais tempo, né, com mais propriedade, que é um método mais usado, né? O método mais usado no Brasil é a aspersão, né? Então, nós precisamos falar com mais tempo aí. Eu vou deixar aberto agora para algum questionamento, alguma pergunta, alguma contribuição, e depois eu vou parar de gravar a aula e vou disponibilizar depois para vocês essa aula lá no Moodle, né? E aí vocês podem acessar. Eu vou deixar sempre o link da aula no Moodle. Algumas aulas eu não estou conseguindo fazer a inserção no YouTube, tá? Não sei o que está acontecendo com algumas aulas, não é o caso de vocês. Eu tentei fazer isso com uma aula de pessoal da agronomia, não da engenharia florestal, não consegui
fazer o upload para o YouTube. Não deu, ele não aceitou, não deu, né? Então, assim, se eu não conseguir fazer o upload para o YouTube, disponibilizar o link para vocês, eu creio, pelo menos foi a informação que eu tive, que vocês recebem o link, né? Terminando a aula aqui agora, eu encerrando a gravação, vocês recebem um link para a aula, né? O link para a aula, e isso vai estar salvo no Google Drive, né? Google Drive vai ficar salvo lá, e aí vocês, todo mundo que tem aí acesso a isso, vai conseguir entrar nessa aula, né? Aí vocês me falam depois se houve possibilidade de acessar ou não a aula, tá? Usando os canais aí, fórum da disciplina e o WhatsApp da disciplina também. Bom, eu vou abrir então para perguntas, algum questionamento, alguma contribuição, antes da gente encerrar a aula por hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Ou fazer algum comentário? Fica aberto aí para vocês poderem falar. Ninguém tem nenhum comentário, não? Alguma pergunta? Tá tudo ok? Tá dando para acompanhar? Deu para acompanhar essa aula de hoje sem muito problema? Como é que foi? Codiono, bom dia. Bom dia. No sistema de gotejamento na irrigação do tomate, não teria como colocar, sei lá, um filtro para limpar a água antes dela ir para o sistema? No caso que eu falei do tomate, irrigação por gotejamento, é o seguinte: todos os sistemas de irrigação pressurizados, que a gente fala, aspersão, gotejamento, né, microaspersão, eles utilizam filtros. Você tem filtros para poder melhorar um pouco a qualidade da água. Só que o que acontece? Os filtros que nós temos, normalmente os filtros são filtros de areia e filtros de tela ou de disco. Os dois, né? Eu tenho filtro de areia e, na sequência, filtro de disco ou de tela. Então, eu posso usar, normalmente eu uso os dois, né? O problema principal da questão é o seguinte, que quando eu falei do tomate e o entupimento, por exemplo, de gotejadores, e aí eu teria que usar a irrigação por sulcos, é que o material, os elementos químicos que entopem os gotejadores, eles não são retirados pelo filtro. Você não consegue retirar, por exemplo, ferro, manganês, cálcio, magnésio, você não consegue reter esse material no filtro. O filtro não tem essa capacidade, porque os elementos passam solúveis. Eles passam solúveis pelo filtro, passam batido pelo filtro, como se não existissem. O filtro não retém, não detecta, não consegue reter isso aí. Então, eu teria que fazer um sistema de tratamento de água para poder usar essa água. Aí vai encarecer mais ainda o sistema, né? Então, assim, Sim, então não compensa mesmo. Aí dificulta, né? A questão da qualidade da água, a presença desses elementos químicos dificulta e muito, porque eu tenho que precipitar primeiro esses elementos, retirar esses elementos da água para depois utilizar. Porque, de uma forma natural, no formato natural, quimicamente falando, esses elementos que eu citei, eles passam batidos pelo filtro e vão deixar para entupir lá na frente onde está o gotejador. Aí ele entope, tá? Infelizmente é desse jeito, né? Se fosse o contrário, seria o ideal para a gente, né? Poderia resolver fácil esse problema. Então, aí está a questão, né? Esse é o problema. É a Paloma, né, que perguntou? Sim, foi eu sim, obrigada. Oi, gente, mais alguma pergunta? Nós estamos chegando ao final da aula. Mais algum questionamento, alguma contribuição, algum comentário? De qualquer forma, se eu conseguir fazer o upload da aula para o YouTube, depois eu disponibilizo o link na página da disciplina, vocês entram lá e podem assistir de novo, tá?
E, de qualquer forma, deve ir o link para vocês agora no final da gravação da aula. Deve demorar alguns minutos, deve ir algum link para vocês aí. Eu não sei, onde eu vou ver se perguntar aos alunos como está acontecendo isso. Se está indo o link, beleza. Se não está, né? Aí nós temos que disponibilizar de uma outra forma para vocês a aula. Tá bom? Bom, se não tem mais perguntas, Matheus... não, Matheus está... Matheus está bem alegre, mas tudo bem. Pessoal, olha o chat. Vamos então terminando. Oi? Juliana? Olha o chat. Alguma pergunta? O chat? Ah, sim. Tem um chat lá, né? Nós vamos entrar no... Ah, olha o chat. Peraí. Deixa eu ver o chat aqui. Vamos ver o chat aqui. Pergunta da Juliana, é isso? A irrigação começou no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul? Não, nós temos aí a irrigação, nós temos como primeira citação aquela fazenda lá no Rio de Janeiro, né? Aquela fazenda no século XVI, em 1589, me parece, né? Como primeira citação de irrigação no Brasil. Primeira citação de irrigação no Brasil naquela fazenda, que me fugiu o nome agora da fazenda, seria lá então no Rio de Janeiro, que iniciou de uma forma bem precária, bem, né? Se bem que nós estamos falando do século XVI, não tem como cobrar muito, né? Começou lá no Rio de Janeiro, nessa fazenda aí, tá? Depois foi alastrando por todo o país, e hoje nós temos praticamente todas as regiões do Brasil, praticamente não, todas as regiões do Brasil com irrigação. Umas mais, outras menos, né? Ok? Antes lá, quando eles inventaram a irrigação, também fazia por rotejamento? Não. É basicamente irrigação por superfície, tá? Lá nos primórdios da irrigação, é irrigação por superfície, irrigação por sulco, irrigação por inundação, é o que eles utilizavam. Tá certo? O rotejamento veio bem depois, bem depois, a sua utilização. O que mais? Beleza? Bom, então, gente, nós vamos encerrando por aqui, 9h31, esperando voltar no dia 27, né? Vocês fiquem de olho aí nas informações, para poder a gente ter a próxima aula e, se Deus quiser, já estar numa condição de qualidade de áudio e vídeo melhor, no meu caso, por exemplo, né? Um abraço a todos, boas aulas aí, bom estudo e vamos seguir adiante. Um abraço a todos aí.